Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês um livro que eu estudei essa semana, um livro que mudou a minha visão sobre muitas coisas. É este daqui, As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman e Jennifer Thomas. Quem nunca precisou pedir perdão, pedir desculpas, dizer sinto muito, ou que não ouviu um pedido desse de alguém, de um familiar, não passou por essa situação de precisar conceder o perdão, as desculpas para alguém, seja seu cônjuge, no relacionamento de pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Então todos nós já passamos pelas duas situações, de precisar pedir desculpa para alguém e de alguém pedir desculpa para nós, porque não somos perfeitos, né? Nem nós, nem o nosso cônjuge, nem os nossos pais, nem os nossos filhos, todos temos falhas, né? E assim como existem várias linguagens, vários idiomas, como o português, o inglês, o espanhol, o italiano, o francês, assim também é com a linguagem do perdão, né? O que nós precisamos fazer para que o outro compreenda o nosso pedido de desculpa, sinto muito, e nós também nos conheçamos a ponto de poder dizer para o outro que nós precisamos para conceder o perdão, tá? Mas antes de continuar falando sobre essas 5 linguagens, eu quero convidar você a estar curtindo esse vídeo, a estar me seguindo aqui no meu canal no YouTube, para que esse canal possa crescer e esse conhecimento possa chegar para mais pessoas. Combinado? Então vamos falar das 5 linguagens. Esse livro, ele tem 12 capítulos, mais a introdução e mais um apêndice que eu achei muito bacana, que tem um teste, um questionário para a gente descobrir qual que é a nossa linguagem do perdão, né? É claro que ao longo da leitura do livro, nós vamos nos conhecer, nós vamos refletir e nós vamos nos identificar com alguma dessa linguagem, ou às vezes mais do que uma, né? Então é muito bacana. E ele fala dessa necessidade da gente, ele inicia, né, falando da necessidade da gente de corrigir os nossos erros, né? E que bom que nós temos essa oportunidade de corrigir os erros, porque nós vamos errar, nós vamos falhar, nós estamos aqui na Terra nesse processo de evolução, de aprendizado, e é errando, né? Assim como Cristo, ele pede para o Pai, perdoa-lhes, né? Assim nós também devemos pedir perdão e também devemos conceder o perdão. Então, as 5 linguagens é a seguinte: primeiro, é sentir muito, é a manifestação desse arrependimento, é você saber, reconhecer que você errou. Segundo, eu errei, aí você aceita essa responsabilidade. O terceiro passo é corrigir esse erro, é uma compensação do prejuízo. Como eu posso compensar essa falha que eu cometi com o outro? Será que tem como eu recompensar de alguma forma um constrangimento que eu causei, um mal que eu acabei prejudicando, né? Às vezes não tem como a gente voltar, né, atrás de uma palavra, de uma mágoa que nós causamos no outro, mas nós podemos pedir desculpas publicamente, por exemplo, nós podemos tentar consertar de alguma forma, de repente dando presente financeiramente, reconhecendo que errou, né? Depois, apresentar um arrependimento genuíno. Será que a gente se arrepende mesmo daquilo, de que nós fizemos de errado, né, pro nosso próximo? E então pedir um perdão, né? Como que você pede perdão? Vamos discutir um pouco aqui nesse livro. Aqui ele pede para que ele faz um apelo a essa reconciliação, que muitas pessoas
ficam sem se falar, ficam brigados durante anos, tem um relacionamento, né, nem tem um relacionamento com os pais por conta de mágoa, por conta do não perdão. O não perdão, ele pode prejudicar a saúde física, mental e espiritual do ser humano. Então, nós precisamos fazer essas coisas. E ele fala que, ele cita um estudo aqui de vários jovens que estão na rua, que ele é conselheiro, né, acredito que numa igreja onde ele deve trabalhar. Ele trabalha com jovens, esses jovens saíram de casa. E esses jovens perderam contato com os pais. E ele diz que alguns desses jovens, eles têm mágoas, muita revolta dos pais e não tem mais contato. Mas ele acompanhou um jovem de volta para casa e acompanhou esse jovem pedindo perdão para os pais. E assim como o filho pródigo, né, que desperdiçou a herança do pai, pediu a herança dele enquanto o pai estava vivo, o pai concedeu. E aí, diante do arrependimento dele, né, ele estava lá na sarjeta, digamos assim, e ele se lembrou: poxa, os empregados do meu pai vivem numa condição melhor do que a minha. Eu vou pedir para o meu pai se eu posso voltar, nem que for para ser o servo do meu pai, eu vou estar em melhores condições do que agora. E ele volta, conversa com o pai, e o pai aceita ele, mas não na condição de servo, na condição de filho. Ainda faz aquela festa, né? A gente sabe que o irmão dele fica com ciúme. E o pai perdoou, né? E a mesma coisa esses jovens. Se eles voltassem para casa e pedissem perdão para os pais e uma nova chance, a grande maioria desses pais iriam perdoar esses jovens e aceitar esses jovens de volta, e eles iam sair dessa situação de miséria e de pobreza do qual eles se encontram. Mas o que era preciso ser feito, gente? O pedido de perdão. Esse jovem teria que voltar para casa e ser humilde para pedir perdão para os pais, né? E ele fala aqui que só sem o pedido de perdão, um cristão é encorajado a entregar a pessoa que o ofendeu à justiça de Deus. Apenas Deus faz a justiça, né? Se uma pessoa cometeu algo contra nós e ela não pede perdão, é só Deus que vai fazer a justiça. A gente não pode ficar se corroendo naquilo, já que a pessoa não se humilha e pede perdão por aquela ofensa. Ele fala que um pedido de desculpa sincera alivia a alma, né? Quando a gente fala aquilo, se a gente prejudicou alguém, aquilo é um alívio para quem pede perdão, né? E ele fala que a pessoa que está sendo ali aquele pedido de perdão, de desculpas, ela tem o poder de decidir pela justiça ou pelo perdão, né? E que sempre é melhor a gente escolher o perdão. É claro que é um processo, a gente não pode dizer que quem perdoa esqueceu, né? Mas em Cristo nós podemos recuperar todas as coisas e restaurar. O perdão significa deixar para trás tudo aquilo que passou, aconteceu, e recomeçar uma nova vida a partir de então, né? E isso sim seria um pedir perdão verdadeiro, né? Uma linguagem de um amor verdadeiro. Aqui, o segredo dos bons relacionamentos consiste em aprender a linguagem do perdão mais apropriada a outra pessoa e se dispor a expressá-la, né? Às vezes as pessoas pedem perdão, pedem desculpas, falam sinto muito, de uma maneira não convincente, né? Então, será que é só da boca para fora mesmo, né? Aqui no livro ele ensina que esse processo de se desculpar, de pedir perdão, ele é uma série de etapas. Primeiro, eu reconheço que eu errei. Eu vou chegar e vou pedir a desculpa para a pessoa. Olha, eu sinto muito, eu errei, eu falei coisas que eu não devia. Aí eu posso perguntar para a pessoa: como eu posso fazer para me redimir dessa situação, né? A pessoa vai dizer:
Ah, não, tá tudo bem. Ah, eu gostaria que você me pagasse aquele objeto que você quebrou. Ah, eu gostaria que você falasse pro meu pai, pra minha mãe, que eu não sou essa pessoa, por exemplo, entendeu? Então, e isso é capaz de restaurar os relacionamentos, né? Não apenas dizer, ah, me desculpa, e fica por isso mesmo. Entendeu? A pessoa tem que manifestar um arrependimento. Por exemplo, pede desculpa e elogia a pessoa, né? Não no sentido de bajular, mas dizer o quanto o teu cônjuge, o teu filho, ele é importante na sua vida, né? E compreender o quanto você magoou a pessoa. Você pode dizer, eu sei que eu te magoei de uma maneira extensa, eu sei que você está chateado comigo, eu sei que você está triste por esse motivo, e eu também quero dizer que eu sinto muito por isso. E a pessoa sabe, principalmente se é de uma convivência com você, ela sabe se esse pedido de perdão, se essa manifestação, ela é sincera ou não, tá? Porque a expressão facial, o olhar, o jeito que a pessoa está com o braço, por exemplo, se eu vou pedir pedido de desculpa, eu vou falar um pedido de desculpa assim, de braços cruzados, sabe? Tudo isso é uma comunicação não verbal que mesmo que a pessoa não entenda disso, ela sente, tá? E depois que você reconhece que você errou realmente, você vai fazer a sua parte, né? O que você vai fazer para restituir aquela pessoa, né? Será que vai continuar magoando-a, perdendo a paciência, gritando, né? Que foi o motivo da ofensa? Não, a gente tem que apresentar uma mudança de comportamento. Nós temos que ser outra pessoa. Se a gente se arrepende daquilo que a gente fez, a gente procura não repetir novamente aquela ação, repetir aquela palavra, repetir aquela situação que vai magoar o outro, né? Então, nós nos vigiamos para que não ocorra a ofensa novamente, né? Aqui, uma frase que eu sublinhei. Poucas coisas são tão poderosas quanto o bom senso, a sabedoria e a força de admitir quando se comete um erro e de esclarecer a verdade. Aprender a dizer eu errei é um passo importante para se tornar uma pessoa responsável e bem-sucedida, tá? Então, o primeiro passo é assumir essa responsabilidade, como eu disse, de que errou, de que magoou e de que vai se transformar em outra pessoa, né? É claro que as palavras não voltam, né? Mas todo arrependimento sincero, ele tem um início no coração, né? Não é só na mente, é no coração. E a outra pessoa pode sentir, né? E aqui ele traz um exemplo de dois irmãos. Um irmão, vamos colocar aqui o irmão A, ele ficou sabendo de um negócio muito bom, né? De investimentos. E ele não compartilhou com o irmão porque achou que o irmão não ia se interessar, ele lembrou, foi lá e comprou as ações e ganhou uma boa grana nisso. Aí ele chegou pro irmão dele e falou, nossa, B, vamos chamar esse segundo irmão de B, eu fiz um negócio muito bom, eu comprei as ações tal, e elas subiram no mercado e eu fiz o maior lucro, né? Aí o irmão ficou chateado e não conversou mais com esse irmão, com o irmão A. E eles ficaram sem se conversar por alguns anos. Até que a mãe deles morreram, eles se encontraram novamente não teve relação, e o A ficou muito incomodado com isso. Aí ele conversou, né, com o Gary, fez um aconselhamento, e nisso ele escreveu uma carta de como devia conversar com o irmão, e nessa carta ele escreveu e ele então, né, tomou coragem, foi lá e conversou com o irmão e pediu desculpas, pediu perdão para ele por ter feito um negócio, né, e nem pensou que aquilo poderia magoar o irmão a ponto deles não se conversarem nem no velório da mãe. E aí o irmão também pediu perdão, né, falou, perdoava ele, disse que não precisava ser assim. Aí o irmão lá foi lá e vendeu as ações e metade do lucro deu pro irmão.
mesmo que o irmão B não disse que não precisava fazer isso, ele foi lá e fez. E o relacionamento dos dois foi restaurado, né? Então, ele colocou o maior valor no relacionamento familiar e eles se entenderam. Então, ele reconheceu, né, que pode, mesmo ter sido, não foi algo voluntário, o irmão dele simplesmente se magoou, né? Apesar de se magoar também é uma escolha, eles deixaram de conversar por conta de uma atitude que foi, assim, inocente. Não foi da parte do irmão dele ter lucro de propósito, se engrandecer na frente do irmão. Mas mesmo assim eles pararam de conversar, e aí precisou ele da humildade de procurar o irmão, de pedir perdão, de reconhecer que ofendeu ele de alguma forma. E então, para selar esse relacionamento novamente de harmonia, ele vendeu as ações e deu metade pro irmão. Então isso foi algo de grande valor, né, gente? Eu sei que muitas vezes precisa pedir desculpas, né? Por que é tão importante a gente pedir desculpa para alguém, né? Por que é importante restaurar esses relacionamentos? Aí eu te pergunto, você tem medo do quê, né? Muitos de nós temem essa rejeição, temem o outro dizer, não, eu não te desculpo, não, eu não te perdoo. Mas o pedido de perdão, ele é libertador para quem pede, né? Mesmo que o outro escolha, né, ficar na defensiva, ou ficar agressivo, ou não ter um relacionamento como antes, para quem pede o perdão, o Senhor pode conceder o perdão, né? O Senhor fala pra gente perdoar 70 vezes 7. Então, o Senhor pede que a nossa maior virtude seja a paciência, seja a sabedoria, seja reconhecer como essa pessoa gosta, prefere que seja pedido perdão, se seja uma expressão verbal, se seja um reconhecimento público, se seja um reconhecimento através de um presente, se seja através de demonstrando esse arrependimento, um sofrimento real, e depois de nunca mais fazer aquilo, né? Então, pense nisso, pense em como você pede perdão, como que você aborda outra pessoa sobre esse assunto, né? Será que nós estamos fazendo realmente do coração? Estamos realmente sentindo pesar por aquilo de errado que nós fizemos, que nós dizemos ao outro? Né? Essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, que o livro nos traz, né? Se o outro precisa de ouvir você dizer sinto muito, chegue e diga, restaure esse relacionamento, né? Se você tiver qualquer comentário sobre esse livro, sobre esse vídeo, quiser acrescentar qualquer coisa, manda aqui pra mim. Estou disposta a gente fazer uma discussão. Inclusive, eu pensei em estudar tanto esse quanto o outro livro dele, que é As 5 Linguagens do Amor, um capítulo por dia, para a gente poder abordar de forma mais profunda os conceitos, as ideias, os exemplos que esse autor traz, porque para mim foi muito interessante, né, gente? Vamos lá, então. Lembra de curtir esse vídeo, de me seguir aqui no Instagram. Vamos lá?